Olá. No final deste ano, no Brasil, terão sido diagnosticados mais de 60 mil casos de câncer de próstata e 13 mil homens terão morrido da doença. Os exames para a detecção precoce do câncer de próstata devem fazer parte da rotina masculina, mas pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia indica que metade dos homens não costuma procurar os serviços de saúde com regularidade. O Novembro Azul, movimento internacional dedicado à prevenção do câncer de próstata e saúde do homem, foi instituído em São Paulo por lei aprovada na Assembleia Legislativa. Esse é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O urologista Dr. Alberto Azubel, ele é chefe do setor de próstata do Hospital das Clínicas de São Paulo. Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. O psicólogo Marcos Vinícius Fagundes Neto, do Hospital Albert Einstein, e também o deputado Roberto Engler, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. A chance de cura do câncer de próstata aumenta quanto mais cedo o tumor é descoberto, mas 87% dos homens afirmam que o preconceito atrapalha o diagnóstico precoce da doença. Exames preventivos são os aliados na detecção da doença. Um deles mede a produção de PSA, é a proteína das células da próstata, que indica o peso da glândula. E a investigação mais importante, o toque retal, cercado de tabu e preconceito, mas que ajuda o médico a perceber alterações na próstata que possam indicar a presença do câncer. 18% dos tumores de próstata são diagnosticados ao toque, independente do PSA. Então, se você subtrai uma ferramenta indolor, absolutamente sem custo, que te evidencia tumor em 18% dos casos, me parece que é importante o toque. Eu aconselho todos os homens fazer esse exame, porque é normal, sabe? Ninguém tenha medo não desse exame não. É um exame normal e previne mesmo. A falta de sintomas não quer dizer nada. Todo homem, a partir dos 50 anos de idade, tem que procurar o médico urologista e fazer os exames necessários. Ou já a partir dos 45 anos, se tiver parentes de primeiro grau, pai, irmãos, tios, com câncer de próstata. É o caso do seu Carlos. 10 pessoas. E só 3 pessoas que contam história. Todos morreram de câncer de próstata. Para mim, eu estava morto naquela hora que o médico falou que eu estava com essa doença. A recaída foi grande e o médico me deu conselho e aí eu reagi novamente e falei, está nas mãos de Deus. O histórico familiar é um fator de risco importante para o câncer de próstata. Haja visto que você tem hoje trabalhos mostrando na literatura que se o paciente tem um familiar do primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, isso aumenta em 5 vezes a chance dele ter câncer de próstata. E esse aumento da chance dele ter câncer de próstata cresce na medida em que tenha mais de um familiar do primeiro grau com câncer de próstata. Seu Carlos passou por um tratamento cirúrgico, a prostatectomia radical, que é a retirada de toda a próstata, procedimento indicado quando o tumor está contido na glândula. De 6 em 6 meses eu faço o tratamento. Então, o tratamento é ótimo. Graças a Deus, os exames que eu estou fazendo, estou livre. Estou livre, graças a Deus. Está tudo normal. Estou novo novamente. No caso do Carlinhos, a biópsia de próstata, veio uma biópsia, um tumor Gleason, não me recordo, mas parece que era um Gleason 6, né? Portanto, um tumor pouco agressivo, restrito à próstata. Quer dizer, ele não saía da cápsula prostática e nesse momento nós indicamos prostatectomia radical para ele. Está muito bem. Seu Carlos se emociona ao se lembrar do sofrimento do pai. Não gosto nem de lembrar do meu pai, o sofrimento do meu pai. Meu pai sofreu muito. Muito. A melhor maneira para que você possa se prevenir de câncer de próstata, não você deixar de ter a doença, mas você tentar encontrar essa doença no estágio inicial. E encontrando essa doença no estágio inicial, você tem em várias situações a condição de cura da doença.
Muito bem. Bom, primeiramente o agradecimento ao Dr. Jefferson Ladeia, urologista, e também ao aposentado Carlos Lopes, pela gentileza com que atenderam a equipe de reportagem da TV Assembleia SP para este programa. Doutor Alberto, medo da dor, medo do preconceito, medo de expor uma fraqueza caso a doença seja realmente detectada. Qual é o problema em relação ao exame de toque retal? Por que o homem tem tanta resistência? Olá, Mauro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. De fato, existem muitos tabus relacionados ao exame de toque que estão relacionados à questão da masculinidade do homem, ao fato dele sentir que vai se expor muito ao ser submetido a um exame de toque. Mas a realidade é que é um exame completamente indolor e que dura 5 segundos. Um exame que pode ser extremamente esclarecedor e que pode ajudar a identificar a doença numa fase onde ela ainda é passível de cura definitiva e que vai fazer com que esse indivíduo seja tratado e possa retornar para suas atividades rotineiras e tocar sua vida normalmente. Os homens estão mais conscientes da necessidade de procurar o médico, sobretudo neste momento agora, nos últimos anos, com a campanha Novembro Azul? Não tenho dúvidas. A gente tem observado que com a ampla divulgação que tem sido veiculada na mídia e com o acesso mais fácil à informação que vem dessa campanha, os homens têm baixado a guarda, como se diz na gíria, e se deixado examinar para que o diagnóstico possa ser feito de forma correta. Marcos Vinícius, a mesma questão, o medo do preconceito, o medo de expor uma fraqueza caso a doença seja descoberta, o que é que psicologicamente mexe com a cabeça do homem? Primeiramente, queria te parabenizar, né, por trazer em discussão um tema tão importante, né? Com relação, né, ao exame em si, por mais que esse exame ele seja indolor, né, eu acho que aquilo que faz com que um homem hesite de fazer o exame é muito mais o que o exame pode representar para ele, né? Então, assim, os pacientes que eu escuto, o que eles trazem para mim não é um medo com relação a se aquilo pode doer ou não, mas o que aquilo pode representar na vida dele, né? Assim, o quanto que ser tocado, por exemplo, por um outro homem numa região tão íntima, né, pode representar para ele e para a família, né? Então, o que eu acho muito importante, né, quando é indicado, né, o exame, é que de alguma forma esse homem, antes de fazer o exame, ele seja escutado, né? Porque ele sendo escutado, talvez ele consiga, inclusive, relatar todas as fantasias que estão por detrás de uma recusa de fazer, né? E talvez esse medo, essa hesitação diminua um pouco. Tudo então está relacionado ao tabu mesmo? Eu acho que existe o tabu social, né? Mas existe uma outra coisa que a gente às vezes não leva em consideração, né? O nosso corpo é aquilo que nos é mais íntimo, né? E você permitir com que uma outra pessoa toque o seu corpo não é qualquer coisa, né? Nós que somos da área da saúde, muitas vezes a gente entra num automatismo muito grande, né? E a gente esquece que nem todos, né, nem todos os pacientes que nós atendemos, né, têm a mesma relação que nós temos com o corpo, até pelo fato da gente lidar com o corpo o tempo inteiro, né? Os médicos lidam com o corpo o tempo inteiro, né? Os psicólogos, de alguma forma, principalmente os psicólogos que estão no hospital, eles presenciam, né, corpos doentes, corpos invadidos, corpos em sofrimento, né? Mas o paciente que chega ali para a gente, não. Ele tem uma outra relação com o corpo dele, né? Então é muito importante que a gente possa, de alguma forma, acolher no primeiro momento essa hesitação e essa recusa, porque só assim a gente vai poder fazer com que esse paciente consiga dar um outro significado ao exame. Marlene, você no Instituto Lado a Lado, que é a entidade que você preside, vocês elaboraram esta cartilha de orientações do diagnóstico ao tratamento. Uhum. Nessa cartilha, como é que essa questão da abordagem do exame de toque retal, eu comecei por essa questão, porque é o ponto mais forte, é o exame mais necessário e é o que gera tabu, é o que gera polêmica, é o que gera preconceito. Eu quero agradecer a oportunidade
e também dizer que a importância de se abrir esses espaços para a gente falar da saúde do homem, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é falar um pouquinho que cuidar da saúde do homem é uma questão cultural. O homem, ele não cuida da sua saúde como a mulher, né? Então você pega uma menina na fase dos 12, 13 anos, ela sabe que periodicamente ela tem que ir ao médico. O menino não. Então a nossa campanha, a gente aproveita o mês de novembro, o Novembro Azul, para focar na questão do câncer de próstata, mas é importante ressaltar que o homem não é só a próstata, né? O homem é um ser integral e ele tem outras doenças que acometem. Então a campanha, ela prima muito nisso, a saúde integral do homem. E uma das coisas que eu acho muito importante, nós que estamos na rua falando com os homens, o preconceito ainda é muito forte, né? Então, se hoje você está em algum lugar que tenha 3 homens e você fala do exame de toque, já vira uma brincadeira. E isso se for uma brincadeira que leve à consciência e que eduque, isso é saudável. Se não, é uma coisa que é muito delicada, porque reforça o preconceito, né? E a campanha, a gente tenta, de uma forma muito lúdica, levar a informação e fazer com que o homem ele tenha um cuidado com a sua saúde de uma forma diferenciada, né? E o exame de toque, né, que nem você vê, é um exame que dura 10 segundos, como o próprio doutor, né, nos colocou. Então não tem um porquê ter essa resistência, né? E também tem que pensar o seguinte, que é um toque que muitas vezes pode salvar uma vida. Deputado Engler, o seu olhar enquanto legislador para esse tema, como é que tudo começou? Já tem essa lei, já está indo para o 3º ano, né? Desde 2014. Exatamente. Eu queria cumprimentar os ilustres convidados, é uma satisfação estar aqui ao lado de vocês, comentar os telespectadores da TV Assembleia, você, Mauro. E dizer o seguinte, bom, em primeiro lugar, a Marlene disse o seguinte, que apesar de todo o tabu, nós estamos salvando vidas. A vida é o mais importante. Na abertura, a TV mostrou que no ano nós temos 70 mil casos, quase 70 mil casos de homens com câncer na próstata. Não é? Representa, se a minha assessoria não se enganou, mais de 31% dos casos de câncer são câncer de próstata. Não é? E que 90% do câncer de próstata que seja precocemente diagnosticado são curáveis. Não é? Então nós estamos falando da vida do telespectador, da sua vida. Então isso é importante. E com esses números, a ideia da lei, né, é claro que a campanha Novembro Azul já existe. Não foi a minha lei que criou o movimento Novembro Azul de conscientização de todas as pessoas, particularmente dos homens, na necessidade de fazer os exames periodicamente, já existia. A nossa lei, ela veio dar uma complementação. Ela transformou numa obrigatoriedade do Estado de colocar as suas secretarias, e particularmente, especialmente a Secretaria da Saúde, envolvida também no Novembro Azul. Então hoje, por força da lei, o governo participa ativamente e a Secretaria da Saúde também, que tem dado resultados excelentes. Por exemplo, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo colocou um lema, filho que ama leva o pai ao AMI. E é um lema jogado pela Secretaria da Saúde. E hoje os exames esparramados em ambulatórios, médicos e especialidades, esparramados pelo Estado, fazem milhares de exames nas pessoas que procuram. São pessoas acima de 50 anos, pais acima de 50 anos, que são atendidos aos sábados, não é? Normalmente no mês do aniversariante, para poder distribuir o pessoal, e feito dois tipos de atendimento. Num sábado é um atendimento, digamos, clínico, altura, peso, exames
laboratoriais, de sangue, etc. E caso alguma coisa apareça, num segundo sábado seguinte já são atendidos pelos médicos, cardiologia e urologia, ao mesmo tempo, onde já fazem o exame, analisam os exames feitos e se tiver alguma coisa mais grave já fazem um encaminhamento dentro do próprio AME. Isso é uma consequência da lei, porque foi o Estado participando do Novembro Azul. Doutor Alberto, quais são as formas de tratamento? Quando descoberto, a gente falou aqui na abertura da prostatectomia radical, quando o câncer está ali contido na glândula. Quando não é assim, quais são as formas de tratamento? Agora é o seguinte, quando a gente encontra a doença, quando a gente faz o diagnóstico, o primeiro passo é determinar a extensão desse problema. Basicamente, a doença, o câncer da próstata, pode ser encontrado em 3 estágios diferentes. Num estágio inicial, como o do paciente que foi relatado no vídeo, onde ele está restrito à próstata, encapsulado, como se diz, com tudo livre em volta. Ele pode ser encontrado num segundo estágio, onde localmente esse tumor já pula para fora da próstata, ele ultrapassa os limites da glândula, podendo ou não invadir as estruturas vizinhas, como o reto, a gordura em volta, a bexiga. E existe um terceiro estágio mais delicado, no qual no diagnóstico ele já possui células malignas da próstata em locais distantes, sobretudo nos gânglios, na região pélvica ou abdominal ou nos ossos. Essas células têm uma predisposição especial por essas 2 estruturas, pelos gânglios ou pelos ossos. Então nós fazemos uma série de exames de imagem que escaneiam o corpo, dos pés à cabeça, e dosagens laboratoriais que ajudam a determinar se o paciente está na situação 1 ou no estágio 1, 2 ou 3. No estágio 1, existem 2 maneiras de curar a doença, que é a prostatectomia radical, uma cirurgia que remove toda a próstata e mais as vesículas seminais, que são estruturas anexas à próstata, que também produzem o sêmen, ou a aplicação de radioterapia na próstata, que também é uma modalidade curativa de tratamento. Existem, obviamente, pequenas prós e contras de um em relação ao outro, que talvez não seja o momento de entrar nessa discussão. Mas os 2 métodos podem curar a doença. No segundo estágio, onde a doença está localmente avançada, mas ainda não se espalhou à distância, a gente tem normalmente que associar 2 modalidades de tratamento. A cirurgia sozinha ou a radioterapia sozinha não funcionam mais. E aí o paciente faz, em geral, uma terapia combinada. Ele opera e depois aplica a radioterapia, ou ele faz uma dessas 2 acompanhada de um tratamento que é um tratamento com medicamentos, que são bloqueadores hormonais. A próstata, a exemplo da mama na mulher, é uma estrutura sensível a hormônios. No caso da próstata, a testosterona, no caso da mama, os estrógenos. Então, esses remédios que são utilizados nessas circunstâncias, em associação com a cirurgia ou com a radioterapia, bloqueiam a testosterona, no caso, evitando a progressão da doença. E no terceiro estágio, onde a doença está numa situação já disseminada e presente em locais distantes da próstata, a gente tem que tratar sistemicamente o organismo. Então, esse paciente é tratado primariamente com esses bloqueadores hormonais. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje sobre o Novembro Azul, esse movimento internacional dedicado às ações de prevenção ao câncer de próstata e também à saúde do homem, que aqui no estado de São Paulo foi instituído por lei do deputado Roberto Engler, do PSDB. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre o Novembro Azul, o movimento mundial, internacional de ações de prevenção ao câncer de próstata e também de promoção da saúde do homem, que aqui no estado de São Paulo foi instituído a partir de lei do deputado Roberto Engler, do PSDB. Marcos Vinícius, vamos falar também dessa questão, dessa, não sei se a gente pode chamar de sensação de invulnerabilidade que o homem tem em relação à mulher, nada vai acontecer, e de repente ele é pego
pelo câncer de próstata, e aí, como se diz, o mundo caiu, né? Por que o homem tem essa sensação de invulnerabilidade? Eu acho que, na verdade, a sensação de onipotência está para todos, né? Assim, porque se a gente fosse pensar em termos de psiquismo, né? A morte não é uma experiência que é inscrita no nosso psiquismo, porque nunca ninguém morreu e voltou para contar como é que é, né? O nosso psiquismo só registra aquilo que, de alguma forma, a gente vivenciou, né? Seja pela fantasia, seja na realidade, né? Então, a morte não é algo que a gente tem inscrito no nosso psiquismo. É por isso que, por exemplo, a gente compra apartamento em 36 anos. Né? Porque a gente tem essa ideia de que a gente pode controlar a morte. Né? Isso é para todo mundo. Né? Isso não é algo exclusivo do homem. Né? Agora, fato é, e isso as estatísticas mostram, né, que os homens têm muito mais dificuldade de procurar, né, pelos hospitais, procurar ajuda, e isso em todas as áreas, inclusive na própria psicologia, né? Eu acho que isso tem mudado muito, mas isso é muito recorrente de fato. O que eu percebo muitas vezes é que existe uma questão cultural envolvida, né? A mulher, até pelo próprio fato da mulher, por exemplo, dar à luz, né? Isso faz com que a mulher tenha que ter um acompanhamento médico muito mais próximo. O fato da mulher menstruar, né, isso faz com que a mulher tenha que se submeter a uma série de consultas, né, exames, né, ou seja, a mulher, desde sempre, ela tem um contato muito maior, né, com os profissionais de saúde, de maneira geral. Né. O homem não. Né. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né, do fato da mulher, de alguma forma, ter uma proximidade maior com os profissionais de saúde por conta do seu próprio corpo, né? Por conta das demandas do seu próprio corpo, né? Algo que não acontece com o homem, né? Então, nos casos, por exemplo, de homens que são diagnosticados com câncer de próstata, eles são diagnosticados, às vezes, por um acaso, né? Não é que eles foram procurar, né, eles são diagnosticados por um acaso, né, e muitas vezes, e aí são os casos mais graves, eles são diagnosticados quando essa doença de alguma forma já é uma doença metastática, né, o que é mais preocupante ainda. E diagnosticados por acaso, doutor Alberto, porque a próstata doente ela não dói, aliás ela não dói de maneira alguma, né, e só o exame mesmo é que vai identificar que é um problema. Isso, a doença é completamente assintomática. Muitos homens se preocupam, inclusive, quando eles passam a ter dificuldades para urinar, ou passam a urinar com muita frequência, com sintomas irritativos, que a gente chama, com urgência. Eles vão muitas vezes ao banheiro, passam a levantar de madrugada para urinar, e eles acham que podem estar com câncer. É importante esclarecer que esses sintomas não são característicos do câncer de próstata. São característicos do crescimento da glândula. Do crescimento benigno, que é o que a gente chama de hiperplasia, que é uma doença benigna da próstata, quase que inexorável a partir dos 40 anos, porque a próstata cresce em todos os homens. E 30% dos homens vai passar a urinar com incômodos ou dificuldades em função desse crescimento benigno. Muitas vezes esses homens que são avaliados pelo crescimento benigno acabam sendo diagnosticados sem querer ou por acaso, incidentalmente, com câncer na próstata, mas que não tem nada a ver com esses sintomas que levou eles ao médico. Agora, a questão dos exames, o PSA, que é essa medição, esse exame de sangue que faz essa medição do peso da glândula, identifica o peso da glândula, é uma combinação com o toque retal. Um não exclui o outro. Essa é uma pergunta que muita gente faz, muito homem faz, deve estar até inclusive no trabalho do Instituto, não? Absolutamente. O PSA talvez hoje a principal ferramenta isolada para o diagnóstico do câncer da próstata, mas atrelado ao toque, ele tem um índice de falha muito menor. Muitos homens acham que o toque é dispensável e passam a fazer o PSA e medem a próstata ou avaliam a próstata através de um exame de ultrassom, que é um exame de imagem não invasivo que pode ser feito por via abdominal também. O ultrassom tem quase ou nenhum papel diagnóstico sobre o câncer da próstata. Ele se restringe meramente a medir o volume da glândula e outros dados importantes para quem tem incômodos urinários, como o resíduo urinário que fica na bexiga após a micção ou a espessura da bexiga. Mas para diagnóstico do câncer, ele tem uma sensibilidade muito precária. Então, o toque aliado ao PSA
que vai levar a esse diagnóstico, no fim das contas. Como é que o Instituto, Marlene, nessa cartilha, leva esse tipo de informação? Porque tem muito homem que pensa, não, eu vou fazer o PSA, está resolvido, o exame de toque, estou fora. Como é que vocês fazem esse trabalho de conscientização? Nós fazemos um trabalho que a gente dirige mais para a prevenção, né? Que a prevenção a gente fala que é o diagnóstico precoce aí nesse caso, onde a gente leva informações, a nossa campanha ela vai. Aonde o homem está? O homem está onde? Nas fábricas, ele está nas instituições financeiras, ele está nos estádios de futebol, ele está no automobilismo. Então, nós fazemos ações de ruas, em parques, que nem essa edição da campanha, nós rodamos o folheto que tem as informações básicas, quase 4 milhões de folhetos está espalhado em todo o país. Né? Então, a nossa campanha, ela vai, que nem no Tocantins, tem regiões do Tocantins que está recebendo a informação. E você pega outras regiões do país que, às vezes, o câncer de próstata, ele é tão importante quanto o câncer de pênis em algumas regiões, né? Que não é o foco desse programa, mas a incidência em Norte e Nordeste é alta por causa da questão da higiene pessoal do homem. É o foco do programa também, porque estamos falando da saúde em geral do homem, por conta do Novembro Azul. Né? Eu acho que o doutor Azubel ele pode até avançar um pouquinho mais nesse assunto, que nem você pega Norte e Nordeste, a incidência de câncer de pênis é muito alta. Né? E você sabe que você pode fazer campanhas de educação que é dirigida à questão de higiene pessoal. Né, que pode ajudar muito, né, nesses números. Lógico que existem outros fatores, mas isso é um número expressivo. E esse material que nós utilizamos, essa cartilha, ela é dirigida para auxiliar o homem, a partir do momento que ele recebe um diagnóstico de câncer de próstata, todas as fases que ele vai enfrentar. Direitos do paciente, como que fica a questão da sexualidade dele, a relação com a família, como que ele vai lidar com isso no seu dia a dia. Então, essa cartilha a gente passa por todas as fases do tratamento do paciente. E isso ajuda muito, né? Principalmente o homem que ele, primeiro que perdeu o chão, ele recebeu uma notícia, ele é o provedor da família e ele está impactado com a doença, né? Então, esse material auxilia nesse processo. Deputado, tem um outro projeto de sua autoria, a questão da importância da multiplicação da informação pelos mais jovens, ou seja, um trabalho que deve começar na escola. Como é que o senhor pensou essa legislação? O Novembro Azul, como todos estão aqui abordando, é uma campanha de divulgação, né? Fazer com que os homens, depois de uma certa idade principalmente, quebrem os tabus, as dificuldades psicológicas que enfrentam e façam os seus exames periodicamente para poder se prevenir de alguma coisa pior que possa vir pela frente. Então, se é uma campanha nessa direção de divulgação, a nossa ideia foi feita num projeto de lei que é de 2015, está pronta para a ordem do dia, não foi ainda votada na Assembleia, mas está prontinha para ser apresentada em plenário e ser votada, é que seja obrigatória a campanha do Novembro Azul dentro das escolas públicas estaduais. É preciso alertar o seguinte, que eu só posso legislar nas escolas públicas estaduais. Esse é o meu limite, né? Espero que isso seja reproduzido também nos municípios com leis municipais. Né? Por quê? Porque com uma cartilha, com um informativo, não só aquelas crianças, os adolescentes, né, nas escolas já crescem sabendo da necessidade da prevenção, como eles vão para suas casas. Ô pai, você não foi lá ainda? Ô meu vizinho, meu tio, você não foi lá ainda? Eles passam a ser instrumentos para nos auxiliar na divulgação do Novembro Azul. Então nós temos a expectativa da votação dessa lei, não é? E nós já fizemos uma similar, já foi votada, já é lei, que é a campanha do Outubro Rosa, também vai para as escolas. E agora, similarmente, o Novembro Azul também vai para a escola, para nós aumentarmos o universo das pessoas que nos ajudam na divulgação desse fato tão importante, que é a prevenção do câncer de próstata. Marcos Vinícius, como é que você avalia
a questão da política pública em termos de suporte para as famílias com seus pacientes oncológicos, os homens oncológicos. Como é que você identifica isso no Estado? Eu vejo que em termos de políticas públicas as coisas têm melhorado muito, né? É claro que sempre quando a gente fala de saúde é sempre importante a gente frisar que algo pode ser melhorado, né? Agora, um dos grandes ganhos que eu vejo é que cada vez mais as equipes multiprofissionais elas têm ganhado espaço, né? E isso é fundamental, né? Porque quando a gente pega um paciente, né? Então, um paciente oncológico, um paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata, a gente às vezes não tem a dimensão do que envolve esse paciente, né? Ou seja, a relação dele com a própria sexualidade, a relação dele com o corpo, a relação dele com a mulher, né? A relação dele com a mulher ou com o seu parceiro, enfim, quem for, né? A relação dele com a sua família, a relação dele com os amigos, no trabalho, né? Ou seja, isso faz com que muitos profissionais precisem estar envolvidos no cuidado desse paciente e, obviamente, no cuidado da família desse paciente, né? Eu acho que já está ficando cada vez mais claro, né, para nós profissionais de saúde, que não existe a possibilidade de a gente cuidar do paciente se a gente não cuida do entorno dele, né? E o entorno dele inclui, né, os familiares, aqueles que o rodeiam, né, o local de trabalho, né? Isso tudo tem que ser visto, isso tudo tem que ser cuidado. E sem uma equipe multiprofissional composta por um médico, por um psicólogo, por um assistente social, isso não se faz possível, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Doutor Alberto, é fato que a doença surge, claro, a expectativa de vida aumenta, o contato com os agentes cancerígenos por um tempo maior também, aí as doenças cancerígenas acabam surgindo. Isso também vale para o câncer de próstata? Em parte. O câncer de próstata não possui fatores de risco ambientais bem definidos, como tem o câncer de pulmão associado ao cigarro, por exemplo. A idade é um dos principais fatores de risco, porque a incidência da doença aumenta com a avançada idade, e talvez eu possa pontuar mais 2 fatores de risco, que é o histórico familiar, que já foi citado aqui, e a raça negra. Por motivos que a gente ainda não entende completamente, os negros têm mais ou menos 2 vezes o risco de câncer de próstata, e o câncer nesses indivíduos costuma ceifar mais vidas. Isso deve-se provavelmente a características genéticas da raça, que propiciam, mas também não está descartado o fato de alguns fatores relacionados a questões socioeconômicas poderem estar relacionados pelo fato de alguns grupos terem menos acesso à saúde e ao tratamento. Talvez o único indício ou o mais forte epidemiológico que a gente tenha documentado relacionado à incidência da doença seja alguns aspectos relacionados à dieta rica em gordura animal. Nós sabemos que os orientais, que vivem no Japão, por exemplo, têm 70% menos câncer de próstata que os indivíduos norte-americanos. E quando esses japoneses migram para os Estados Unidos, depois de 10 anos, eles passam a ter o risco do americano. Provavelmente porque assumem posturas ou condutas ou hábitos alimentares semelhantes aos americanos. Então, nós costumamos recomendar ao paciente que tenha hábitos saudáveis, entre eles diminuir a ingesta de gordura animal para tentar reduzir esse risco. É exagerado dizer que todo homem nasce programado para ter câncer de próstata e esse comportamento, o hábito alimentar que vai ser o fiel da balança, se vai ter ou se não vai ter. E também parece que existem mortes relacionadas por outros motivos, mortes causadas por outros motivos, e quando se vê numa autópsia, aquele paciente, aquela pessoa que morreu estava com câncer de próstata. Isso, Mauro. A gente tem dados de autópsia que nos permitem falar que o homem que viver 100 anos invariavelmente vai desenvolver células malignas na sua próstata. Mas não necessariamente tumores que vão precisar ser tratados. Quando nós fazemos autópsias de homens idosos que morreram de acidentes cardiovasculares e derrames, nós encontramos células malignas na próstata de quase 100% dos homens próximos aos 100 anos de vida e 70% dos homens que faleceram em torno dos 80 anos. Esses tumores já existiam quando eles eram vivos,
No entanto, eles não se manifestavam, por provavelmente se tratarem de células indolentes, ou seja, a gente acredita com esses números que 15% dos tumores de próstata são desse tipo indolente que nunca vai se manifestar, mas ele acaba ocorrendo numa frequência mais alta em homens mais velhos. Qual que é a relação, a substância se chama sarcosina, da sarcosina com o câncer de próstata? É possível fazer uma medição dessa substância? O que é? Um aminoácido, é isso? Dá para medir isso e saber, por esse parâmetro, se o paciente vai ter ou não a doença? Ou não tem como saber? Não tem como saber. Infelizmente, a sarcosina é um metabólito, é um produto do metabolismo que pode ser identificado na urina e que alguns anos atrás foi divulgado na mídia como uma ferramenta útil para o diagnóstico do câncer de próstata, que teve um apelo muito grande junto à população, porque tratava-se de uma medição não invasiva, através de um exame simples de urina, ou seja, podendo evitar uma biópsia ou um exame como o toque, apenas um exame de urina, identificar o câncer tem um atrativo muito grande, mas infelizmente os estudos iniciais com a sarcosina não foram reproduzidos, e essa ferramenta diagnóstica hoje não é considerada, ainda é considerada um método experimental, vamos colocar dessa forma, para o diagnóstico da doença. Ainda a medida do PSA no sangue, o exame de toque, em alguns casos a ressonância magnética, que é um exame de imagem mais elaborado e é utilizado em casos de dúvida, são as ferramentas principais. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre o Novembro Azul, um movimento mundial que fala de ações e de ações de prevenção do câncer de próstata e também ações de promoção de saúde do homem. Aqui no estado de São Paulo foi instituído por lei do deputado Roberto Engler, do PSDB. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando sobre o Novembro Azul, é o mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de próstata e também à promoção da saúde do homem. O movimento mundial aqui em São Paulo foi instituído por lei do deputado Roberto Engler, do PSDB. Deputado, gostaria que o senhor relatasse aqui como é que está a saúde, o senhor viveu esse drama, como é que está 10 anos depois toda a situação? Mais de 10, são 13 anos. 13 depois, anos. Nós estamos aqui pregando, né, que os homens devem periodicamente fazer aí os seus exames para ver se diagnostica precocemente alguma coisa na direção do câncer de próstata. O doutor Vinícius colocou ou foi o doutor Roberto, não sei qual dos dois, colocou que alguns casos são ocasionais, acontece sem querer, né? Então, embora a gente esteja pregando que todas as pessoas devam fazer os exames periodicamente, o meu foi ocasional, foi sem querer, né? Foi sem querer. E, graças a Deus. Só que as medidas foram tomadas, foi mais de 13 anos, tudo foi resolvido. E hoje nós somos aí um defensor ferrenho mesmo, que os outros não passem por isso. Eu tive a felicidade, sem querer, né, ter sido feito o diagnóstico precoce da doença, mas é bom que faça os exames periódicos, né? Não façam como eu, vai ao médico. Marlene, a sua cartilha aqui do Instituto Lado a Lado, Pela Vida, traz direitos e deveres, né, do paciente oncológico de câncer de próstata, né? O que você pode destacar dessas questões? Uma das coisas importantes que a gente coloca aí é a questão da lei dos 60 dias, né? Que é uma lei que ela é um direito do paciente, só que ela
ela tem alguns pontos que existem, assim, algumas controvérsias, né? É 60 dias do quê, né? 60 dias do diagnóstico, 60 dias... Então, a gente dá uma orientada aí de alguns pontos que é importante que o paciente se municie de informação e se oriente para buscar os seus direitos, né? Isenção de impostos, tem várias coisas que o paciente ele tem direito e ele não conhece, né? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui também é que na nossa campanha nós temos uma grande aliada, né, na campanha, que é a mulher, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar, porque o homem, ele vai aos consultórios médicos hoje, poucos vão de livre e espontânea vontade. São impulsionados, né? pela mulher. São impulsionados pela mulher. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente dizer que isso precisa ser mudado, né? O homem, ele tem que ter a iniciativa e ele tem que ir. Mas a mulher, hoje, ela tem um papel fundamental na saúde do homem. É ela que agenda a consulta, é ela que insiste para que o homem se cuide, é ela que acompanha o homem. Então, nós vamos muito em clínicas e hospitais e a gente sempre vê o homem acompanhado das suas companheiras, né? Não muda isso, não é tão bom a mulher tomar conta da gente. É ótimo, Não só muda que, isso, não. só que é importante que o homem ele tenha um cuidado integral da sua saúde. Para reforçar, onde é que essa cartilha é distribuída? Então, essa cartilha nós distribuímos em hospitais e clínicas e quem quiser também pode baixar no nosso site, né? É novembroazul.com.br, lá você consegue esse material na íntegra também. Falar um pouquinho mais, Marcos Vinícius, já que a Marlene destacou que a mulher tem esse papel fundamental em levar o homem para o consultório, afinal, o que atemoriza o homem, que é a mulher que tem que dar esse impulso para o homem chegar lá? Eu acho que a brincadeira, né, deputado, eu acho que tem um fundo aí de verdade, né, assim, tem algo de verdade nessa brincadeira, né, assim. A sensação de ser cuidado não é ruim. Para ninguém, né? Exato, para ninguém. Né? Então, é claro, né, que o que a gente percebe, e eu acho que a Marlene traz algo muito de forma bastante precisa, né, que a mulher tem esse papel. E aí, assim, não é um papel que é exclusivo da esposa, né? Pode ser uma irmã, pode ser a mãe, né? Pode ser a filha, né? Mas, de fato, a mulher tem esse papel, né? Agora, o que a gente observa é que, de fato, existe o estabelecimento dessa relação de cuidado, né, entre um homem e uma mulher, né, e que muitas vezes o homem não consegue sair um pouco dessa posição de ser cuidado, né, e isso muitas vezes acaba fazendo com que as coisas tenham que acontecer desse jeito, né. Agora, eu acho que um outro ponto, né, e aí eu acho que a campanha ela é muito importante, né, porque ela leva informação, né. Mas a gente nunca pode esquecer também, né, que informação não é suficiente. Sempre alguma coisa escapa à informação, né? Eu sempre brinco, né, assim, que se informação fosse suficiente, pneumologista não fumava. Cardiologista não comia picanha, né, assim. Então, existe algo aí que escapa à informação, né? Por quê? Porque o nosso psiquismo, ele não é pura consciência. Ele não é só racionalidade. Né? Existe algo aí operando em nós que a gente não se dá conta, né? Tanto é que às vezes a gente comete ato falho. O ato falho é isso, o ato falho quando você troca o nome de alguém, quando você esquece alguma coisa importante, né? Existe algo aí que está para além do racional, para além da informação, né? E é justamente isso, às vezes, que não é escutado nos serviços de saúde. Né? Então, assim, aquilo que escapa a informação, às vezes o paciente tem toda a informação, o paciente tem apoio da família, o médico está presente, o médico é próximo e ainda assim, por exemplo, o paciente não adere ao tratamento. Então, o que está por detrás disso? Né? Isso, às vezes, não se dá o devido valor. E aí passa por aquela coisa, o paciente é chato, né? O paciente é teimoso. Tá, mas o que será que está por detrás disso? O que será que está motivando esse comportamento? Né? Se não é a falta de informação. Eu acho que esse é um ponto importante também da gente levantar, porque assim, a campanha é fundamental, ela é vital, né?
Mas a gente não pode esquecer que, em termos de psiquismo, existe algo aí operando que está para além da racionalidade, né? E que isso às vezes não é escutado e não é valorizado. Tá? Doutor Alberto, aí aquela outra coisa que povoa o imaginário, a mente do homem, como é que fica depois de um tratamento de câncer de próstata a atividade sexual? Esse é um ponto importantíssimo, Mauro. Primeiro, pela importância que a sociedade moderna dá ao ato sexual em si, à sexualidade. Hoje em dia, com o advento aí das pílulas milagrosas, né, os homens estenderam muito mais sua capacidade de manter uma vida sexual ativa e saudável até idades mais avançadas. Enfim, a própria sociedade pede isso. A gente vê isso na mídia, vê isso em todo local. O tratamento do câncer de próstata localizado, ele de fato pode trazer consequências, mais especificamente pode produzir disfunção erétil, que é a dificuldade de manter a rigidez peniana. Quer dizer, a retirada da próstata ou a aplicação de radioterapia não vai diminuir o libido de um homem, não vai evitar ou impedir que ele tenha um orgasmo, mas a parte mecânica da sexualidade, a ereção, vai ficar prejudicada numa parcela de homens. Isso é função da idade também que o paciente é tratado. Quando esse paciente é tratado antes dos 65 anos, ele foi diagnosticado mais cedo, ele tem um risco em torno de 30%, na média, de desenvolver disfunção erétil. Se esse tratamento é feito numa idade acima dos 65 anos, esse risco sobe para 60%, 65% de chance de ter uma disfunção erétil relacionada ao tratamento. O grande problema é que os nervos que controlam a ereção passam colados na próstata dos dois lados. Então, a retirada da glândula ou a aplicação de radioterapia pode machucar esses nervos de forma definitiva, a ponto de, mesmo preservando essa inervação, em alguns casos, desenvolverem esse tipo de dificuldade. O que é importante o paciente saber é que hoje, com refinamento técnico, com o desenvolvimento de novas tecnologias de radioterapia também, essas complicações são muito minimizadas. E mesmo entre os homens que caem nessa estatística de 30% entre os mais jovens, 60% entre os mais velhos que são tratados, e desenvolvem a disfunção erétil, existem formas de contornar esse problema, que vão desde o uso de medicações até a própria terapia, a própria psicoterapia sexual, como o uso de injeções penianas e até o implante de próteses penianas, em última análise, que resolve todos os casos. Então, se o indivíduo tiver a motivação para voltar a ter uma vida sexual saudável, ele vai voltar a ter, mesmo após o tratamento de um tumor maligno, caso ele desenvolva essa consequência. Estaria aí, nessa questão da atividade sexual, um dos maiores temores? Não vou ao médico, se eu encontrar alguma coisa, eu vou enfrentar esse problema? Eu não tenho dúvida, acho que o Marcos Vinícius pode abordar esse assunto de forma muito mais aprofundada, mas o medo de ter consequências relacionadas ao tratamento da próstata faz com que os homens virem, de certa forma, fatalistas, ou seja, vou viver o que eu tenho para viver, porque se eu for ter que tratar alguma coisa, eu não vou querer ficar inutilizado por uma sequela de um tratamento. E eles negligenciam o problema e vão tocando a vida dessa forma. Qual a sua avaliação, Marcos, essa relação entre a atividade sexual e o medo de ir ao médico? Eu acho que o impacto na vida sexual é uma das coisas que amedronta muitos homens de fato, assim. Por outro lado, pensando até na reportagem que a gente assistiu, né, é muito interessante né, o caso que essa reportagem trouxe do Carlos, né, assim, o quanto que no caso do Carlos, né, o tratamento para ele, na verdade, foi a chance que ele viu de sobreviver a uma geração de mortes na família dele, né? Então, acho que é um caso interessante porque ele mostra assim, o quanto que a história de cada um também vai determinar o significado que vai ser dado para o tratamento, que vai ser dado para as intervenções. Então, isso também é muito importante, né? A gente considerar assim, cada caso, né? Assim, em cada caso, o que representa essa doença, né? Eu nem destaquei aqui, acabei não falando, ele citou na reportagem 10 pessoas, ele, os 2 irmãos, sim, o pai, isso, 3 tios. Exato. E 3 pessoas morreram, o pai e 2 tios. Uhum. Né? Então, para ele, o tratamento ali representava sobrevivência, né? Já que ele teve uma história de mortes na família, né? Assim.
Então, achei muito interessante porque isso também desmistifica um pouco, né, e mostra que existem outras maneiras de se enxergar a doença, né, que não é só permeada pelo temor relacionado à sexualidade, mas pode ser N outras coisas. O tempo do programa já está se esgotando, vou aproveitar para pedir a conclusão de cada um sobre o nosso tema. Já que você está com a palavra, Marcos, sua conclusão. Eu penso que a iniciativa, né, do Novembro Azul é uma iniciativa importantíssima, né, porque leva informação para as pessoas de maneira geral, né, chama a atenção, né, para a necessidade de que o homem se cuide, né, não só em termos, como a Marlene colocou de forma muito importante, né, com relação ao câncer de próstata, mas de maneira geral. Né? E penso também que isso faz com que a gente possa se atentar para um outro aspecto da saúde do homem que não é só físico, mas psíquico, né? Porque as duas coisas estão muito relacionadas. Tá? Sua palavra final, Marlene? Eu gostaria de fazer um pedido a todos os homens, né? Então faça. Que cuide da sua saúde, né? Que não delegue essa importância para alguém, né? É uma responsabilidade dele, né? O slogan da nossa campanha, ele é muito forte, né? Cuidar da saúde também é coisa de homem, né? Então, homens, cuide de sua saúde, né? Gerencie a sua saúde, né? Procure, né, um médico. Agora, uma coisa também muito importante que eu acho que a gente tem que dizer aqui é que nós fazemos uma campanha tão bonita no país de alerta aos homens, mas a gente também não pode esquecer que muitos homens não têm acesso aos serviços, né, de saúde. Então, eu acho que aqui também fica um pedido, né, para a gente melhorar isso, né? O homem, ele tem que ser acolhido de uma forma diferenciada e ele também tem que ter acesso a um tratamento digno, né? Sua palavra final, doutor Alberto. Eu vou na mesma linha, Mauro, do Marcos e da Marlene. Eu acho que a principal mensagem aqui é que os homens valorizem essa informação que estão recebendo num país negligente com a saúde como o nosso, de tanta indigência, de tanta coisa errada. O acesso à informação é uma coisa muito preciosa, então eles valorizem isso, valorizem a vida, procurem se cuidar e quebrar todos esses tabus que existem, porque a vida é muito curta e a gente tem que valorizá-la cada vez mais. Deputado Roberto Engler, sua mensagem final. Vivendo e aprendendo, né? Eu acho que o programa foi extremamente rico, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, as nossas visitas foram extraordinárias, cada uma no seu campo, com abordagens profundas. Eu aprendi muito aqui nesse programa e me senti muito honrado de coparticipar com vocês. Eu acho que foi um programa cheio de informações para o nosso telespectador. E eu só vou pedir uma coisa, dona Eliana, minha esposa, não ouça a dona Marlene, continua tratando de mim que está tudo muito bom. Muito obrigado, Marcos. De nada, deputado Roberto Engler, eu também aprendi bastante, todos nós aprendemos. Quero agradecer a Marlene, do Instituto Lado a Lado pela Vida, o Marcos Vinícius, do Hospital Israelita Albert Einstein, o doutor Alberto, do Hospital das Clínicas de São Paulo, o deputado Roberto Engler, do PSTB. Falamos hoje sobre o Novembro Azul, esse movimento internacional que desperta essa necessidade para atenção à saúde do homem. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa no Twitter, anote aí, @Mauro Friesman. Tchau, até o próximo tema.